Acho que foi, né? Então pode começar e a hora que você quiser, pode ir. Tá bom? Boa palestra para você. Boa noite, gente. Meu nome é Igor Joseph de Aquino. Hoje eu vou falar sobre a lipidose hepática felina. Bom, a lipidose hepática felina, ou a sigla LHF, ela é uma das doenças hepatobiliares mais comuns e potencialmente fatal que acomete os gatos domésticos. Ela é definida como uma síndrome clínica colestática e é caracterizada por um extenso acúmulo de triglicerídeos nos hepatócitos. Isso gera alterações na arquitetura e na função hepática, uma colestase intrahepática grave e uma insuficiência hepática progressiva. Ela é o desbalanço entre a mobilização da gordura periférica pelo fígado e o uso de ácidos gráficos como forma de energia, e a dispersão hepática dos triglicerídeos. Bom, a gente sabe que o fígado normal ele tem por volta de 5% de gordura na forma de triglicerídeos, colesterol, ácidos gráficos, fosfolipídios e ésteres de colesterol. O metabolismo lipídico hepático, eu vou explicar nesse fluxograma como que ele funciona normalmente. Os ácidos graxos livres são captados pelos hepatócitos de 3 fontes diferentes, oriundos da dieta, da lipólise periférica e do metabolismo celular, de proteínas e carboidratos. Nos hepatócitos, esses ácidos graxos eles são oxidados em componente lipídico, que são um triglicerídeo, fosfolipídio ou um colesterol. Um desses componentes lipídicos se liga a uma apoproteína B, que é produzida no retículo endoplasmático rugoso e forma uma lipoproteína, que vai ser então glicolizada para poder formar uma lipoproteína de muita baixa densidade, ou a sigla LVDL, em inglês. Né? Essa VLDL tem duas funções. Ou ela vai para o sangue através dos capilares hepáticos e passa a atuar na circulação do transporte de lipídios pelo plasma sanguíneo, ou então ela vai atingir o tecido adiposo e passa por uma lipase proteica, ela volta a ser um lipídio e ele, separando o triglicerídeo da apoproteína, e ele vai ser armazenado como gordura periférica. Esse é o funcionamento normal do metabolismo lipídico. A patogênese da lipidose hepática bom, eu expliquei como que funciona o metabolismo normal, mas como que a lipidose ocorre. Ela é o acúmulo excessivo de lipídios dos hepatócitos, tendo mais lipídios do que os hepatócitos são capazes de metabolizar. Quando isso ocorre, estima que 80% dos hepatócitos já estão comprometidos. Dentre desses mecanismos da lipidose hepática, tem aqueles que causam mobilização de lipídios para o fígado. Esses são o estresse. Quando o animal está estressado, os níveis de glicose caem, concomitantemente a secreção de insulina também cai e aumenta a produção de glucagon. Isso induz a uma lipólise periférica, liberando ácidos graxos livres na circulação sanguínea, que ao chegar no fígado eles são armazenados na forma de triacilglicerídeos. Se esse estresse for muito prolongado, o chamado estresse crônico, esse acúmulo ocorre de forma exagerada que leva a uma lipidose hepática. E a anorexia, geralmente ela vem acompanhada do estresse, e nesse caso o animal ele diminui drasticamente o insumo de proteínas e lipídios que são importantes, porque eles afetam a produção das apoproteínas, que seriam usadas para poder formar o VLDL. Sem VLDL não tem uma saída de triglicerídeos para a circulação e eles ficam acumulados no fígado. Outro mecanismo que também aumenta a gordura no fígado é a diminuição da oxidação desses ácidos graxos. Isso pode ocorrer pela deficiência de aminoácidos, pela falta do insumo de proteínas, né, por causa da anorexia também, e com a falta de lisina e metionina, os níveis de carnitina caem. E a carnitina ela é usada para... A função dela é beta-oxidar os ácidos graxos. Não ocorrendo essa beta-oxidação, os ácidos graxos continuam acumulados ali no hepatócito. Uma outra forma que explica a suscetibilidade da doença hepática em gatos é uma diferença anatômica que o gato tem,
que é a união do ducto pancreático com o ducto biliar antes de chegar no duodeno. Diferente do cachorro, né, que não tem essa união, separado do ducto. A síndrome da tríade felina, ela é uma associação de 3 enfermidades, do duodeno, fígado e pâncreas, e devido a essa união dos ductos, e uma duodenite ou uma pancreatite pode ser a causa primária da lipidose hepática, né? Quer dizer, uma causa secundária para a lipidose hepática, no caso. Agora, falar um pouco sobre as características da lipidose. Por muito tempo, ela foi considerada uma doença idiopática, porque na maioria dos casos, a causa primária ela não era identificada. Hoje esse termo ele já é obsoleto, porque em mais de 85% dos casos, eles conseguem observar a doença primária quando é feita uma investigação minuciosa com exames complementares laboratoriais e histopatológicos. Quando a causa ocorre com um problema diretamente relacionado ao metabolismo do fígado, é a lipidose hepática primária. Resumindo o que eu já falei antes, né? A síndrome ela ocorre normalmente em gatos obesos, depois de um processo estressante, que somado com a anorexia, leva a uma restrição severa de proteína e carboidrato, e que seriam vitais para a união de ácidos graxos e apoproteínas, e a mobilização de energia para o tecido adiposo. Aí os hepatócitos eles armazenam essa energia na forma de triacilglicerídeos e se forma o quadro de lipidose hepática. Continuando então, o jejum prolongado ele é o principal vilão da lipidose hepática primária. Ele é consequência do estresse e ele é a causa da anorexia e ele pode afetar o metabolismo de 3 formas diferentes, que é induzindo a lipólise periférica e levando ao aumento de aporte de ácido graxo para o fígado, o consumo inadequado de nutrientes e a deficiência de aminoácidos, como arginina e taurina, que serviriam para formar apoproteínas para produzir o VLDL, mantendo os triglicerídeos no fígado, e a deficiência de cartinina, que é a amina que eu falei, que ela é formada a partir da metionina e da lisina, que são derivados da alimentação, e a cartinina tem a função de beta-oxidar os ácidos graxos. Chama atenção para a suscetibilidade individual, porque alguns gatos eles suportam um jejum prolongado sem desenvolver a lipólise. Só que tem outros gatos que toda vez que ele passa por um jejum maior assim, ele tem recorrência de uma lipidose hepática. Bom, a lipidose secundária. Tem várias condições que podem levar para um acúmulo anormal de lipídios no fígado. E para citar algum deles, a obesidade, a diabetes mellito, a pancreatite, o hipertiroidismo e hipotiroidismo também, as cardiopatias, o hiperadrenocorticismo e as anomalias portosistêmicas e algumas infecções. Todas podem ser causas secundárias para lipidose. Os sinais clínicos agora, né? No histórico do animal, ele quase sempre vai ser um gato obeso, isso é 90% dos casos, e eles quase sempre vão ter uma perda muito grande de peso, de cerca de 25 a 50% do peso dele durante o curso da doença. Geralmente eles sofreram algum evento estressante que levou a essa anorexia, como uma adição de novo filhote a um membro da família, uma alteração brusca na dieta, uma doença crônica que ele está passando ou uma mudança de habitat. O animal geralmente ele está com um quadro de anorexia que já dura alguns dias ou semanas já, né? Achados comuns da lipidose é a letargia, a depressão, a perda de peso, vômitos ocasionais e icterícia. Em alguns estágios avançados, a função do fígado pode estar tão comprometida que pode ter uma evolução para encefalopatia hepática. Quando alguma dessas substâncias tóxicas que o fígado deveria catabolizar, ele não consegue catabolizar, e a substância chega no cérebro e aí pode levar a sinais neurológicos como demência, estupor, o coma e head pressing. No exame físico, é perceptível a perda de massa magra, o animal ele perde bastante músculo, né, durante o curso da doença, mas ele tem um pouco de retenção de gordura intraabdominal e gordura inguinal.
Na palpação, o fígado ele se encontra macio e indolor, que pode ser um sinal de hepatomegalia. O diagnóstico ele é baseado em todos os fatores, né? O histórico do animal, o exame físico, os exames complementares, como o hemograma, a bioquímica, o teste de coagulação e o ultrassom. Mas esses exames eles servem ou só para auxiliar ou para descartar diagnósticos diferenciais. O exame definitivo para o quadro de lipidose hepática, ou ele é por citologia ou por histopatologia, através da biópsia ou da punção. No hemograma, o animal ele geralmente apresenta uma anemia não regenerativa, normocítica e normocrônica. O leucograma geralmente ele está inalterado, mas ele pode ter uma leucocitose por estresse, que é neutrofílica, ou uma neutropenia suave. Bioquímica é onde aparecem as alterações mais consistentes com a lipidose hepática, como o aumento da alanina aminotransferase e o aspartato aminotransferase, a LT-EST, um aumento muito grande da fosfatase alcalina, que indica uma obstrução do fluxo biliar, um aumento relativo da GGT, que é a gama-glutamiltransferase, tem também bilirrubinemia e um aumento de ácidos biliares séricos, né? Achados ocasionais pode ter o aumento de colesterol e creatinina, uma diminuição da ureia nitrogenada, hipocalemia e hiperglicemia e uma diminuição baixa na albumina. O interessante da glicose é que um teste de glicose com resultado hiperglicêmico ele pode ajudar no diagnóstico também, né? Apesar de não ser nem de longe só isso que precisa. O teste de coagulação ele é importante porque 45% dos casos, base bem alta assim, tem alguma alteração na coagulação sanguínea por conta do comprometimento de fatores de coagulação ou então pela deficiência de vitamina K por conta da anorexia. Geralmente vai se encontrar a hipofibrinogenemia e um tempo de trombina elevado. No ultrassom, normalmente se encontra hepatomegalia e um aumento da ecogenicidade homogênea e difusa do fígado. O ultrassom ele também ele auxilia na realização da biópsia porque ele é uma forma de, quer dizer, ele auxilia na biópsia para poder coletar a amostra do fígado. E ele é uma forma de eliminar alguns diagnósticos diferenciais também, como obstruções de vias biliares, alterações da vesícula, como colangite ou colangiopatite, ou uma neoplasia metastática, né? Os exames anatomopatológicos que são os mais importantes, porque eles permitem dar o diagnóstico definitivo. Ele pode ser feito tanto citologicamente, com uma punção aspirativa com agulha fina, a PAF, e nele vai ser visível os hepatócitos bem distendidos, com vacúolos bem repletos de lipídios. E o exame histopatológico, ele permite ver os hepatócitos repletos de gordura. Quer dizer, na lâmina ele não aparece repleto de gordura, porque a gordura ela não fica fixada, mas eu vou mostrar para frente para vocês como é que ela fica. E além disso, a amostra do fígado, ela às vezes ela tem tanto excesso de gordura que o tecido ele flutua no formol 10%. Isso aqui é uma imagem de um fígado normal, ele não tem nenhuma alteração digna assim. Essa daqui já é um fígado com início de lipidose hepática. Ele ainda não está no estado muito grave, mas todos esses vacúolos brancos, eles são vacúolos de gordura dentro de um hepatócito, né? E essa daqui é uma imagem de um fígado com lipidose bem avançada já. Todos esses vacúolos brancos são os vacúolos de gordura. Algumas células, alguns hepatócitos, eles têm mais de um vacúolos até. Bom, diagnóstico diferencial. São diversas doenças, essa lista é enorme. Elas podem ser hepáticas ou não. E muitas delas não têm sinais clínicos ou laboratoriais específicos. Eu vou citar elas aqui rapidamente. A obstrução do ducto biliar, a síndrome colangiopatite, cirrose biliar, necrose hepática,
as neoplasias hepáticas, a anomalia venosa portosistêmica, diabetes mellito, hepatopatia tóxica aguda, hiperadrenocorticismo, peritonite infecciosa felina, hipertiroidismo, a leucemia felina, a imunodeficiência felina, toxoplasmose, septicemia e infecção por Platinosomum cancinum. Ou seja, é tanta opção que, por vezes, o melhor rumo é fazer a biópsia ou a punção, né? Por isso que elas são tão importantes. O tratamento da lipidose hepática, o principal objetivo da terapia é inverter o catabolismo de gordura e proteína e fazer o manejo dos sinais clínicos que estão aparentes ali. Então, o suporte nutricional, ele é vital, assim. Ele tem que ser bem intenso e ele é essencial para poder recompor o animal. Assim como o reconhecimento e manejo das causas primárias, caso seja uma lipidose secundária. A fluidoterapia, ela permite corrigir a hipocalemia e a hipofosfatemia, e isso é importante porque esses desequilíbrios eletrolíticos, eles são as principais causas do óbito. O potássio, ele deve ser avaliado 1 ou 2 vezes ao dia, nas primeiras 72 horas. Ele tem que ser ele pode ser administrado por via enteral, como gluconato de potássio, ou com soro contendo cloreto de potássio. Em casos em que a hipocalemia ela persiste, mesmo depois da administração de potássio, é porque pode ter uma hipomagnesemia concomitante. Nesse caso, é preferida a administração intravenosa de um soro com magnésio. Vai, repetir um slide aqui, gente. Algumas contraindicações. Não é indicado o uso de suplementação com dextrose, porque gatos diabéticos eles podem exacerbar a hiperglicemia. E tem que ter uma atenção para o uso de soro com Ringer com lactato, pois tem casos registrados de que a metabolização do lactato está comprometida. Né? Bom, continuando o tratamento, então, as formas de nutrição que podem ser adaptadas são a alimentação enteral, deve ser iniciada o mais rápido possível e ela deve durar até o animal voltar a se alimentar normalmente. Os métodos mais usados são a alimentação nasoesofágica, que passa um tubo pelas narinas até o esôfago, e a esofagostomia, que é a colocação de um tubo gástrico no esôfago. A alimentação oral forçada, ela é uma opção, mas ela é muito limitada para gato que está com caso crônico de anorexia por muito tempo. E também ela pode ser muito estressante para o animal. Ainda assim, ela é uma opção que vale a pena tentar antes de fazer a alimentação enteral. Porque uma esofagostomia, ela acaba sendo uma cirurgia que às vezes pode ser invasiva, né? Então, é melhor você tentar fazer uma esofagostomia ou uma nasoesofagia em casos em que o animal realmente não consegue se alimentar nem forçadamente. E falando um pouco sobre a dieta que esse animal vai ter que tomar, ela tem que ser muito rica em proteína para poder compensar esse desbalanço lipídico no fígado. Essa dieta rica em proteína, ela ajuda a reduzir o acúmulo de lipídio, impede o aumento da fosfatase alcalina e também vai minimizar o catabolismo muscular, para o animal parar de perder massa magra. Geralmente ela tem cerca de 30% de proteína, 50% de lipídio, e ela é bem pobre em carboidrato, com 20% só. E geralmente o carboidrato de escolha é a glicose, porque ela é de fácil digestão. E tem que considerar também, quando for passar essa dieta, essa tratamento nutricional para ele, para o animal, que um animal com lipidose e com anorexia, ele tem um volume estomacal bem reduzido, cerca de 10% do normal, do volume normal do estômago dele, né? E para evitar vômitos ou uma distensão muito rápida do estômago, ele tem que ser alimentado intervalos pequenos, de 3 em 3 horas, em pequenas quantidades, ou então por infusão contínua. E tem que levar muito em conta também, quando for calcular quanto que o animal vai ter que tomar,
é o requerimento energético em repouso dele, que ele está precisando de bem menos nutrientes do que ele precisaria se ele estivesse ativo. Algumas considerações para o tratamento. O animal que está em êxtase gástrica, por conta da anorexia muito prolongada, ele tem que usar ele pode usar antieméticos e promotores de motilidade para poder estimular o estômago. O uso de vitaminas que oxidam ácidos gráficos é bem válido. A suplementação de vitamina K quando tem casos de coagulopatia, ou então se precisar, se for muito crítico, uma transfusão sanguínea. Estimulantes de apetite quando o animal começar a se recompor. Apesar de os estimulantes eles não são muito usados no início do tratamento, porque ele não costuma dar resultado, mas quando o animal ele começa já a ficar um pouco mais ativo, vale a pena tentar usar o estimulante de apetite. Antibiótico terapia, em casos que está tendo uma infecção secundária concomitante, uso de corticoides, ele é contraindicado na lipidose hepática felina, porque ele tem efeitos catabólicos. E monitoração hospitalar nas primeiras 72 horas do tratamento, para poder corrigir rapidamente qualquer complicação que o animal pode ter durante a terapia nutricional. É comum acontecer problemas com o tubo gástrico. Se o animal apresentar uma hipocalemia ou hipofosfatemia, é importante que ele consiga ter um tratamento rápido ali também. Pelo menos nessas primeiras horas que são bem críticas. O prognóstico da lipidose, ele é bom quanto antes de iniciar a terapia nutricional. Cerca de 65% dos casos com lipidose hepática felina, eles se recuperam dentro de 3 a 6 semanas, mas existem alguns casos mais raros em que a terapia nutricional ela pode durar até 20 semanas, quando o animal tem um progresso bem lento, que ele não quer voltar a comer por vontade própria, né? E raramente a lipidose ela deixa um dano residual depois que o animal se recupera. A prevenção, a melhor forma de prevenir é prevenindo a obesidade. Para gatos que já estão obesos e quer fazer um programa de redução de peso, tem que ter atenção com esse programa de redução de peso, porque se ele for muito, muito drástico, o animal pode apresentar um quadro de lipidose por conta dele, então tem que fazer uma monitoração bem cuidadosa e acompanhar atividade enzimática em alguns casos. Em qualquer caso em que um gato obeso se torna anorético, é vital prestar atenção e considerar que pode ter um quadro de lipidose ali começando a se formar. Bom, considerações finais. A lipidose hepática felina ela é uma doença caracterizada pela anorexia, a perda de peso e o aumento sérico de enzimas hepáticas. A patogênese é multifatorial, em muitos casos, e ela é quase sempre relacionada ao acúmulo de excessivo de lipídios no hepatócito. Obesidade e estresse recente são fatores de risco, tanto é que quase todos os gatos eles são obesos, passam por um processo estressante e depois eles entram no quadro de anorexia que leva à lipidose hepática. E ela pode ocorrer de maneira primária ou secundária a outra doença, né? E o diagnóstico definitivo ele requer uma biópsia, apesar que muitas vezes acaba não sendo necessário. O diagnóstico definitivo tem que ser com a biópsia do hepatócito, do fígado. E o suporte nutricional parenteral ele é essencial para a recuperação do animal, para que tenha um prognóstico bom. Aqui, essa daqui é a Aurora, ela é minha gata. Ela foi o motivo que me incentivou a estudar um pouco mais sobre a lipidose hepática, né? Ano passado ela entrou num quadro de anorexia. Eu ainda não tenho certeza por que ela fez isso. Eu acredito que foi estresse por conta de mudança de ração. Ela não gostou da ração nova que chegou. E isso aqui, eu só percebi que ela não estava se alimentando, porque eu tenho 3 gatos, eu só percebi que ela não estava se alimentando cerca de 1 ou 2 semanas. Foi quando ela começou a ficar com sinais de icterícia. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Isso aqui não é pelagem dela, foi quando eu vi que ela estava com esses sinais, foi porque a pele dela ficou amarelada. E já tinha algum tempo que ela estava sem comer. E ela perdeu bastante peso, né? Ela era uma gata um pouco acima do peso, ela não chegava a ser obesa, mas ela tinha uns 4,5 kg. Ela
no estado mais crítico, ela chegou a 2,4 kg, se eu não me engano. E no tratamento dela foi feita a esofagostomia, que é a aplicação desse tubo esofágico para poder alimentação forçada, porque ela estava se recusando a comer. Quer dizer, ela estava forçando a alimentação forçada, então teve que optar pela alimentação enteral. A vantagem da alimentação enteral é porque tinha bastante medicamento, então eu conseguia dissolver esses medicamentos pela seringa e aplicar todos eles por aqui, porque ela também é um gato muito difícil de medicar. Isso aqui foi cerca de. Acho que tá com som. Isso aqui estava com cerca de 3 semanas depois que ela começou o tratamento. E ela voltou a se alimentar mais ou menos nesse período, que é mais ou menos o período estipulado que quando os gatos voltam a começar a se recuperar, né? E aqui foi uma semana depois que ela tirou o tubo. Esta aqui é ela com o tigrinho, eles já estavam super felizes, ela já estava super ativa, estava muito bem já. E essa aqui é uma foto recente dela, ela já recuperou todo o peso, voltou a ser um pouco acima do peso, né? E esses são meus outros gatos, o tigrinho e a Tifa. E muito obrigado, gente. Qualquer dúvida, podem falar. A gangue, né, Igor? É, Amei, amei. Obrigada a você. Nossa, que legal, né? Que bom que deu tudo certo para ela. Realmente, né? Tava bem amarelinha a orelha dela aqui. Essa parte fica bem amarela, né? sim, Ela é e bem histérica. essa icterícia ela evoluiu muito rápido. Foi coisa de poucos dias, assim, para ela ficar bem amarelada. No dia dessa foto foi, acho que, o dia mais crítico, assim, né? Já tava mais do que quando eu tinha notado. Nossa, realmente. Aqui, Igor, rapidinho. A Maria levantou. Oi, tá me ouvindo, Igor? Sim, sim. Ai, eu amei seus gatos. Enfim, parabéns pela